Uma jovem natural de Santo Cristo veio para o Liminha, o nosso então Colégio Santa Rosa de Lima, em busca do sonho de ser professora. Década de 1960. Professora Dalva Solange de Andrade Azambuja. Como é que era sonhar com o magistério naquele período? Eu acredito que o sonho não era só nosso, era também dos pais. Ter uma filha professora era uma coisa maravilhosa. A profissão, completava a educação das moças, das meninas. E nós tínhamos isso como uma meta: vamos ser professoras, vamos trabalhar, e muito amor. Todo o nosso trabalho, eu acredito que graças às irmãs franciscanas, era um trabalho de amor, de querer. Elas sempre nos diziam, era um mote: o que vocês esperam de nós, os alunos esperam de vocês. Sejam boas, sejam competentes, amem os seus alunos, porque quem não ama não pode fazer um bom trabalho. Então, esta era a ideia principal de ser professora. Nós temos uma dívida com as irmãs franciscanas, intangível e por isso também impagável. Você não apenas conquistou o aprendizado no Liminha, você também aprendeu o que era, na prática, o voluntariado. Fale a respeito. É, ah, naquela época não se ouvia falar nisso. Eu acredito que as irmãs franciscanas, vocacionadas para isso mesmo, e pela própria oração de São Francisco, que nós recitávamos praticamente todos os dias, elas nos imbuíram dessa ideia: vamos adotar uma vila, a mais pobre, a mais necessitada, aquela que precisa muito da nossa ajuda, e vamos fazer um trabalho voluntário. E lá fomos nós, as meninas, 16, algumas 17 anos, e nos dirigimos para aquela vila tão pobre, tão coitadinha, e começamos a prover, desde roupas, sapatos, o leite das crianças, material de higiene, e por isso mesmo nós fazíamos algumas atividades que nos davam algum dinheiro, alguma verba, para poder comprar o material de higiene, que era o mais difícil para nós. E fazíamos lá aquele acompanhamento com as famílias, transmitíamos para eles aquela ideia de que eles também tinham direito de serem seres humanos com uma vida um pouco melhor, perspectivas melhores, crianças na escola, né, bebês cuidados. E foi um trabalho muito bom, e que eu acredito que para eles não foi tão bom como para nós. Nós nos tornamos seres humanos melhores, mais solidários, mais carinhosos. Foi um choque de realidade, porque nós não sabíamos como é que era aquilo ali, e elas nos colocaram ali e nos acompanhavam. E eu acho que nós nos tornamos seres humanos melhores. Foi marcante Foi, na tua com vida certeza. pessoal e para Na aquele vida grupo de profissional normalistas. também. E aquele grupo de normalistas. Sim. Dalva, os grandes embates de quadras no tempo, era da década de 60 também, Liminha e Cairu, duas instituições de ensino que formavam professoras. Você se lembra daquele clima? É, eu não era tanto do esporte, mas nós tínhamos um grupo de vôlei, principalmente era o vôlei. E uma coisa interessante, eu não sei se vale relatar, talvez não, uma curiosidade: o nosso uniforme azul e branco, né, a saia preguedinha, a camisinha branca, o sapato preto e a meia branca eram impecáveis. Elas nos vigiavam até para que nós fôssemos realmente impecáveis. E na aula de educação física, como nós fazíamos as atividades com a sainha pregueada, nós usávamos embaixo uma bombachinha. É uma coisa engraçada, né? É uma curiosidade para mantermos sempre aquela atitude, né, de menina certinha. Eram valores da época. Eram os valores da época, sim. Hoje isso tudo é diferente. Hoje não se tem mais tantas
né, situações de... Mas eu acho que foi bom para nós. Exato. Dalva Solange de Andrade Azambuja, você se formou professora no Liminha em que ano? Em 65. E a tua estreia em sala de aula? Ah, foi logo em seguida, porque nós fazíamos o estágio, né, supervisionado, e a partir dali nós assumíamos sala de aula. Eu, na verdade, o meu estágio foi no Machado de Assis, com uma turma de alfabetização. Agora veja bem, uma guria daquela idade pegar uma turma para alfabetizar, porque a educação que as irmãs nos deram, ela era de profundidade, assim, humanística. A base curricular preenchia muito essas coisas, mas havia a parte pedagógica, a base do currículo. Nós não tínhamos toda aquela gama de didáticas como tem hoje. Hoje tem didática de cada disciplina. Naquela época não, era didática geral, psicologia, filosofia, era diferente. Mas nós íamos para a sala de aula e dávamos conta do recado. Éramos estimulados, vocês podem, vocês sabem, vocês têm competência, vocês vão conseguir. E depois, aliás, lembra para nós quem dirigia o Machado de Assis naquele período? Naquela época, porque o meu contato era com o primeiro grau, né? E era a professora Terezinha Bernardi, ela era a coordenadora desse campo, né, primeiro grau. Muito bem. Depois hoje é FEMA, né? Depois do Machado, a tua história como professora, como formadora. Bem, eu fui designada para Alecrim. Eu fui para Alecrim e trabalhei lá. Era ginásio naquela época, a escola era ginásio, não é como hoje, né? E lá eu fiquei 2 anos. No segundo ano eu fui chamada para assumir em Tuparendi. E lá eu fiquei, dei aulas, coordenei a escola na parte pedagógica. E aí a DE me chamou para assumir o Cairu. E aí eu vim e fiquei lá até me aposentar. Muito bem, então designada, no caso, pela Secretaria Estadual de Educação. Sim, sim. Muito bem. Dalva, você também passou pelo Dom Bosco, né? Ah, sim, eu fui cedida para o Dom Bosco numa época que havia essa possibilidade, e aí nós trabalhávamos durante o dia e à noite nós dávamos aula. Eu trabalhei com linguística aplicada no curso de letras e trabalhávamos com os estudos rio-grandenses durante o dia, organizando aqueles eventos que havia de 2 em 2 anos. Há cerca de 4, não temos precisão de datas, há cerca de 4, 5 anos atrás, a Prefeitura de Santa Rosa comprou em condições favoráveis, oferecidas pelas próprias irmãs franciscanas, o então Liminha. Hoje é uma estrutura pública municipal. Dalva, quando você ficou sabendo que o Liminha estava fechando as portas em Santa Rosa, que sentimento você alimentou? Eu fiquei numa tristeza muito grande. Eu fiquei numa tristeza porque eu sempre amei aquela escola. Aquela escola fez parte de mim, da minha vida durante 11 anos. Mas eu entendi depois, vendo o que estava acontecendo, que para elas, para as irmãs franciscanas, estava sendo muito difícil manter uma estrutura tão grande e com recursos muito pequenos. Então elas tinham que se retirar mesmo. Não havia condição de sobreviver. E eu fiquei triste, realmente muito triste. É aquele amor, quando eu passo por lá, eu olho, eu lembro de cada corredor e cada sala, e a capela, e a sineta que batia sempre. Fez parte da minha vida. Pois eu sou filha do Santa Rosa de Lima. Muito boa, bonita a expressão. Você, nesse projeto de resgate histórico, nos ajuda muito, e já está nos ajudando, tá? A destacar, a sublinhar a presença das irmãs franciscanas em Santa Rosa. Fale mais daquela filosofia, do trabalho desenvolvido por elas.
É, elas eram, eu lembro hoje da professora da primeira série lá do fundamental, que era a irmã Pasqualina. Ela era uma pessoa de um carinho, de uma bondade, ela recebia os alunos com tal humanidade, que fazia com que nós nos sentíssemos muito bem lá. E assim nós fomos percorrendo esses anos todos, até chegarmos lá no o ginásio era diferente. Hoje vocês certamente não sabem como é que era o ginásio. O ginásio era depois do primário. Eram 3 anos em que nós tínhamos uma formação muito humanizada e voltada justamente para o magistério. Então, nós tínhamos português, inglês, francês e latim, que eram línguas que nos deram uma bagagem muito grande, né? Quando nós fomos para o 2º grau, nós éramos pessoas que dominávamos a língua portuguesa, graças a tudo isso, ao latim, né, que eu reputo uma disciplina espetacular. E chegamos no 2º grau, então, como normalistas, e fomos imbuídas daquela ideia: vocês vão trabalhar com seres humanos, vocês não vão trabalhar com matérias, vocês vão lidar com pessoas. E como pessoas, com material humano, não se brinca. Não se brinca, se faz um trabalho muito bom, se dá o melhor de si, cada um deve dar o melhor de si. E eu acredito que aquelas professoras que saíram da escola Santa Rosa de Lima fizeram um excelente trabalho em toda a comunidade, fora dela. Elas realmente nos fizeram seres amantes do magistério. O Colégio Santa Rosa de Lima, nós não temos dados estatísticos, mas ele formava professoras, basicamente. O carro-chefe era o magistério, né? Houve uma época, não sei precisar a data, em que eles tinham ensino noturno de técnico em contabilidade. Mas isso também foram uns anos, mas o carro-chefe sempre foi o magistério. E com o declínio do magistério, a perda de alunos, a escola foi perdendo espaço. O Liminha nasceu para ser um colégio para meninas. Sim. Porém, ele passou a ser misto lá na sua origem. Nos anos 1960, eram só meninas? Só. Essa ideia da escola veio lá dos idos de 1943, quando a comunidade, especificamente e mais preponderantemente católica, se preocupava que se tivesse escola para meninas e meninos com essa ideia de religiosidade. E aí vieram as irmãs franciscanas, vieram 4 irmãs, e aí vieram os padres salesianos para fundar o Dom Bosco. Então, no início ali, tudo funcionou meio junto. O Dom Bosco usava lá também aquelas dependências, até se separarem. E depois, mais modernamente, no ensino fundamental, havia, sim, a escola mista. Professora Dalva Solange de Andrade Azambuja, para concluir, você que fez da educação uma filosofia de vida, hoje nós temos aí as universidades formadoras de pedagogia, eu não diria com crise, mas com dificuldade de formar turmas. Perdeu a atração à profissão de professor, de professora. Como é que você projeta, claro que no campo da esperança, uma retomada de valorização dos mestres? Isso aí se deve especificamente à desvalorização da profissão, que deixou de ser atrativa para muitos jovens, que viam, porque profissão tem que ser remunerada. Se você não tiver remuneração, não adianta. Como disse uma colega minha esses dias, eu tenho a gaveta cheia de diplomas e
não ganho nada, ganho tão pouco. Então, os jovens não querem isso. Com isso, houve um afastamento, houve um desinteresse pela profissão. E tanto que eu acredito que a Unijuí hoje já não tem mais muito aluno na área da educação. As licenciaturas perderam muito para as outras áreas, né? E qual é a tua esperança, Dalva, professora Dalva, para o futuro? Você está dando depoimento agora para as futuras gerações. A minha esperança sempre é aquela: um dia alguém verá o quanto o professor é importante. Um dia alguém terá a visão que sem a educação a sociedade não se faz, as famílias não progridem e nós precisamos desesperadamente que a educação receba e seja colocada outra vez nos patamares que antigamente nós tínhamos, e é por aí. Eu tenho esperança, mesmo que não tenho netos, né, mas eu tenho esperança que, se eu os tiver, eles recebam uma escola boa, como os meus filhos tiveram. Professora Dalva Solange de Andrade Azambuja, dando um depoimento, professora com formação no Liminha, hoje um educandário que não existe mais entre nós.